Bom dia a você que nos acompanha nas nossas devocionais de sexta-feira, devocionais Não Temas. Que Deus abençoe sua vida nesse dia que já começou para alguns, né? Mas estamos aqui para trazer essa palavra de consolo, de desafio para a nossa fé e também em alguns momentos de repreensão para nós sabermos o que realmente temos que temer, mas aquilo que a palavra de Deus nos ensina a não temer, que muitas vezes afeta a nossa fé, nos perturba, nos traz medo, angústia, preocupação, e a palavra de Deus nos traz a frase muito importante para isso, para confiarmos plenamente no nosso Deus, quando Ele diz, não temas. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor amado, muito obrigado porque temos a Tua palavra. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado a Deus porque o Senhor nos consola, nos conforta, nos auxilia em todo tempo, sabe das nossas limitações, das nossas angústias da alma, ó Deus, das perturbações, dos medos que se levantam contra nós. Deus, muito obrigado, porque na Tua palavra encontramos refúgio, encontramos, ó Deus, a sabedoria, encontramos também, ó Deus, força e encontramos, Deus, aquilo que revigora a nossa fé para superarmos, ó Deus, os desafios do dia. O dia está começando, ó Pai, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, cremos na Tua palavra e estamos diante dela aqui para meditarmos nessa manhã. Abençoe a todos aqueles que nos ouvem, aqueles que ouvirão, ó Deus, posteriormente, que o Senhor use, ó Deus, a Tua palavra nesta manhã para, ó Deus, abençoar a vida e o coração de cada um daqueles que a ouvirão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de hoje se encontra ali em 2 Reis, capítulo 19, o versículo de número 6. Isaías 19, 6. E aqui nós temos então mais uma vez essa expressão, não temas. O texto diz assim, Isaías lhes disse, dizei isso ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Então nós temos duas questões aqui que nós vamos tratar aqui neste dia, nesta manhã. Porém, vamos entender aqui o contexto, né, para compreendermos muito bem do que se trata. Então nós vemos aqui que Isaías está falando com alguém, né? O profeta Isaías está aqui falando com os servos do rei Ezequias. Se você ver aí os textos de 1 a 5, você vai ver que o rei Ezequias então manda os seus servos ali pedirem esta orientação para o profeta Isaías. Olha aí. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ouvindo o quê? E aí você vai ter que ler o capítulo 18 para você entender lá que o rei Senaqueribe mandou o comandante dele, Rabsaque, para dizer a ele que vai invadir Judá, né? Vai invadir Jerusalém. E ali, diante daquela ameaça do rei da Assíria, então Ezequias, o rei de Judá naquele momento, descendente de Davi, está ali apreensivo. Versículo 2, então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então o versículo 2 nos mostra aí para quem Isaías está falando, né? Esse lhes aí do versículo 6, então são esses homens aí do versículo 2, Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes,
Todos estes então cobertos de pano de saco, ou seja, estão angustiados, estão num momento ali de tristeza e de sofrimento. Versículo 3: os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Então aqui Ezequias manda esta palavra que estes homens levam ao profeta Isaías. Ele diz aí este provérbio, né? Primeiro ele diz que é dia de angústia, disciplina e de opróbrio. Não é um dia fácil porque eles receberam uma ameaça. Não é um dia feliz porque eles estão ali com aquele sentimento de derrota e de perda, e de que a Senaqueribe, sendo um grande exército, a Assíria sendo uma nação poderosa, e Judá, que não tem tanto poder assim, então eles estão ali perdidos, estão ali sem chão, né? Sabe aquele momento em que chega essas notícias terríveis que você vê agora, não tem mais jeito, de que aquela notícia é tão maior que você não dá conta. É isso que está acontecendo. Por isso ele diz dias de angústia, de disciplina e de opróbrio. E aí ele diz um provérbio, né? Naqueles dias eles tinham muito esse negócio de provérbio, né? Ele diz, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar-los à luz. Eles estão se sentindo como uma mulher grávida que não tem força para parir o seu filho, né? Você já viu uma situação dessa, como é angustiante quando tem um filho para nascer? As mulheres devem saber muito bem disso, o quanto precisa-se de força para aquele momento, e não há. Sabe aqueles momentos em que você precisa de força para suportar uma situação e você não encontra? É isso que eles estão querendo dizer aqui com esse provérbio, né, daqueles tempos. Então Ezequias está dizendo, olha, nós estamos igual uma mulher que está para dar luz e não tem força nenhuma, né? Então é um dia muito difícil. Versículo 4: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Nós temos algo aqui interessante nas palavras de Ezequias que nos chama muita atenção. Ele diz assim: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque. Então, primeiro, Ezequias está tão angustiado com aquela situação que aqueles homens levam a mensagem de Ezequias com essa expressão: porventura o Senhor teu Deus. Mas não é o Deus de Ezequias também? Por que ele diz para Isaías teu Deus? Será que a falta de fé dele já é tão grande que ele já não acredita em Deus? É claro que depois nós vamos ver aqui no versículo 14 que ele mais uma vez entra na casa do Senhor e ele vai orar, e aí ele fala o Deus de Israel, né, o Deus da nação. Então veja que interessante, né, como ele se refere a Isaías, né, ou como ele leva essa mensagem, o teu Deus. Quantas vezes a gente também, quando pede intercessão para alguém, fala com o teu Deus, fala com o seu Deus, porque eu estou falando com o meu Deus e parece que ele não está ouvindo. Outra questão que interessante que nós vemos aqui nessa mensagem de Ezequias é que ele diz aí, será que o teu Deus terá ouvido todas as palavras que Rabsaque, quem o rei da Síria, o Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? Ele tem dúvidas, será que Deus ouviu estas palavras? Isaías, intercede por nós, porque ora por nós, porque a minha fé está tão fraca que eu não sei se Deus ouviu as afrontas que Rabsaque disse.
E se você ler o capítulo 18, você vai ver quais são essas afrontas, né, de que eles invadiram várias nações e os deuses dessas nações não puderam suportar o exército da Assíria, e ali eles conseguiram vencer todos eles, e eles dizem: será que o Deus de vocês, que não tem ídolos e não tem nada, vai conseguir impedir a nossa vitória? Então eles desprezam, eles afrontam o Deus de Israel ali naquele momento, no capítulo 18. E Ezequias está pedindo para Isaías: será que Deus ouviu tudo isso? E aí a terceira questão que ele coloca aqui também é: se Deus ouviu, ele repreenderá as palavras que ouviu. Deus vai fazer alguma coisa a respeito disso. O nome dele foi afrontado, ele foi desprezado, e estes homens estão aqui afrontando o seu povo. Será que Deus vai fazer alguma coisa? Pois ergue, pois, orações pelo que ainda subsistem. Ezequias agora pede para que Isaías ore, interceda pelo povo, interceda por aquele momento, interceda pelos que subsistem. Interessante que aqui a ideia do remanescente, né? Um povo pequeno, um povo que não é mais forte, um povo que não é mais grande como aquele povo que saiu do Egito, mas agora é um povo pequeno e um povo que ainda está de pé, um povo que subsiste, um povo que ainda existe, um povo que ainda que pequeno, ainda está ali. Isaías, ora, intercede por nós, né? E esta é a mensagem do rei Ezequias, com alguns lapsos de fé e momentos que ele mostra o quanto é importante a intercessão, o quanto é necessário pedir para que o profeta ore. Então, foram os servos do rei, versículo 5, do rei Ezequias, a ter com Isaías. E aí o versículo 6 e 7 agora vem a mensagem de Isaías para Ezequias. Isaías lhes disse: dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Primeira questão que Isaías coloca aqui: não temas por causa das palavras que ouvistes. Quantas vezes palavras que nós ouvimos nos trazem temores? E Isaías está dizendo para Ezequias: não temas o que você ouviu. Muitas vezes nós ouvimos tanta coisa, né? Ouvimos tantas situações que nos perturbam, e Isaías está dizendo: não temas o que você ouviu. E aqui tem algo interessante que nós vamos falar daqui a pouco. Mas também ele diz: com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Ou seja, quais as palavras que nós não precisamos temer? Quais as palavras que nós não precisamos temer? De quem foram proferidas? Quem proferiu palavras e que palavras foram essas? Primeiro, ele diz aí que o rei da Síria, um homem que não adora a Deus, alguém que não reconhece a Deus, alguém que despreza a Deus. Mas que palavras foram essas? Foram palavras de blasfêmia contra Deus. Não foi contra Ezequias, mas foi contra Deus e contra o povo de Deus. É tão interessante isso aqui, que quem fala contra o povo de Deus, quem fala contra a igreja, Deus também coloca como contra ele. Se você lembrar, em Atos capítulo 9, Paulo está perseguindo a igreja. E quando Jesus se encontra com ele ali no caminho de Damasco, Jesus pergunta para Paulo: Paulo, por que me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo a Cristo, Paulo estava perseguindo a igreja. E ali Jesus então mostra, diante daquela palavra ou daquela pergunta para Paulo, que
quem persegue o povo de Deus persegue o próprio Deus, está agindo contra o próprio povo de Deus. E assim também, por isso que Mateus 16, Jesus diz ali para Pedro, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque quem luta contra o povo de Deus, luta contra o próprio Deus. Então, nós precisamos lembrar sempre disso, quem está falando e o que está falando. Quem está falando é o rei da Síria, e o que ele está falando são blasfêmias contra o próprio Deus. É bom a gente deixar muito claro isso, porque às vezes a gente pega algumas pessoas confiando em certas palavras, que foram falaram contra você. Mas falar o que contra você? E aí, não temas, o que proferiram, nada vai te acontecer, porque essas acusações são falsas, e que Deus vai te proteger. Mas espera lá, o que ele está falando é algo verdadeiro? Se nós demos mau testemunho de nós e uma pessoa se levanta dizendo coisas que nós fizemos, nós teremos consequências, de fato. Nós precisamos nos arrepender do que fizemos, se o nosso testemunho não está sendo verdadeiro diante do Senhor. E não podemos pegar uma palavra dessa e acreditar que nada vai acontecer, sendo que nós fizemos algo que merece repreensão, que merece disciplina, e todo erro tem consequência. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7 ali, da epístola aos Gálatas. Então, nós temos que discernir muito bem o que estão dizendo. Se são palavras, quem está dizendo e o que estão dizendo, para que assim não venhamos a acreditar em interpretações erradas da palavra de Deus. E aí, no versículo 7 ele diz: eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. E ao terminar o capítulo 19, nós vemos que Senaqueribe foi morto. E realmente Deus ali então, Ezequias não precisou nem lutar na guerra. Versículos de 35 a 37, nós vemos ele então sendo ferido ali. O Senhor feriu no arraial os assírios 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. O que Isaías disse aconteceu. O rei da Síria foi morto naquele dia, no próprio capítulo 19 de 2 Reis. E aqui nós vemos então a palavra se cumprindo aqui para o rei Ezequias. Então, o que nós podemos tirar aqui para as nossas vidas hoje? Não temas por causa das palavras que ouvistes. Quando nós somos afrontados, e isso nos traz medo, e alguém faz alguma coisa para te afrontar a fé, e dizendo que o seu Deus não vai ajudar em nada, de que agora você vai perder tudo que você tem, e que aquele momento agora você vive de angústia, seja por uma notícia ruim. Você vai no médico e de repente o médico diz que você não tem mais chance de vida, de que agora é só aguardar pela morte, de que aquele momento agora você vai perder todos os seus bens, porque um oficial de justiça quer tirar tudo de uma coisa que você nunca soube. E aí, de repente, você recebe essa notícia.
Muitas vezes em circunstâncias que nós somos afrontados de maneira gratuita, às vezes os nossos filhos, né, adolescentes e jovens, né, estão tranquilos na escola e de repente alguém, por ser maldoso, vai lá e afronta e ele volta todo chateado, às vezes por causa de bullying, eles não querem nem mais irem à escola. Quantas vezes palavras são perturbadoras? O que Rabsaque fez aqui com Ezequias, vemos muita gente fazer hoje com muitos cristãos, né? De palavras de afronta, de palavras que nos desmotivam, palavras que nos trazem medo e preocupação, sendo que são situações em que nós não fizemos nada. E isso acontece, e isso, infelizmente, a maldade está no mundo por causa do pecado, o mundo está corrompido, e como 1 João 4 diz, o mundo jaz no maligno, ou seja, nós não podemos fechar os olhos para a maldade dos homens, e que, assim como Deus mesmo disse a Noé, quando ele saiu da arca, ali no capítulo 8 de Gênesis, que a maldade ainda está no coração do homem. Deus havia libertado Noé de toda a maldade daquela geração, mas quando Noé sai da arca, Deus ainda vê a maldade no coração dos homens. E de fato, no capítulo 9, a gente vê então Cã ali tendo uma atitude errada com o próprio pai. Então a maldade está no mundo e que só vai ser extirpada quando o mundo todo for renovado, quando o mundo for restaurado, ali como a gente vê em Apocalipse e em outras passagens, que novos céus e nova terra virão. Enquanto esse dia não chegar, o mundo só está em corrupção, em deterioração. E diante disso nós podemos encontrar então pessoas maldosas, pessoas que podem se levantar contra nós. E a nossa fé então pode ficar atribulada, podemos viver dias de angústia, de disciplina e de opróbrio, como Ezequias coloca aqui no versículo 3. E para esses dias nós precisamos dessa palavra de Isaías para nosso coração hoje. Não temas as palavras que você ouviu. Jesus, em um momento muito interessante, eu queria deixar isso para você, o quanto isso que Isaías está colocando aqui para Ezequias, o quanto foi importante também para Jairo, ali com a sua filha. E é tão curioso, uma vez fazendo o estudo desse texto ali de Jairo, me veio algo muito interessante que nós vemos ali ao comparar os evangelhos. Se você ver o Marcos capítulo 5, versículo 36, diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Os servos chegaram ali no versículo 35 de Marcos 5, 35, os servos chegaram para Jairo e disseram para ele, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? E Jesus então diz essas palavras, ou Marcos registra isso. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E quando você olha para Lucas capítulo 8, que é o mesmo texto, diz ali no versículo 50, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Ou seja, dois textos, um paralelo ao outro, e que nós temos aqui um dizendo Jesus sem acudir a tais palavras, e Lucas dizendo Jesus ouvindo isso. Ou seja, Jesus ouviu ou não ouviu? Jesus ouviu, o que os servos ali de Jairo disseram, mas Jesus não deu atenção àquilo. Jesus ouviu, mas não deu atenção àquilo, como Marcos diz. E nós, em muitas situações da vida, precisamos fazer isso. Nós vamos ouvir coisas terríveis, vão falar sobre a nossa fé,
vão falar contra o nosso Deus, vão falar contra a igreja, vão falar coisas terríveis e vão nos afrontar, vão trazer dias, como Ezequias disse, dias de angústia, de disciplina e de opróbrio. Mas a gente tem que aprender como Jesus, a ouvir e não dar atenção, a ouvir e a não prestar atenção, mas entregar àquele que tem poder sobre todas as coisas. As pessoas dizem coisas terríveis que ferem a nossa alma, que ferem a nossa vida, que perturbam os nossos pensamentos. Quantas pessoas vão dormir, ou talvez dormiram esta noite, perturbadas com alguma coisa que foi dita ontem? E assim nós podemos ficar incomodados com tudo isso. E o que a Bíblia está nos ensinando é: não temas por causa das palavras que ouviste. E para que você não tema as coisas que você ouve, nós temos 2 ouvidos e a gente ouve tanta coisa. A gente ouve noticiários, a gente ouve sobre guerra, a gente ouve sobre a inflação, a gente ouve sobre sofrimento, sobre a maldade das pessoas, sobre morte, violência, roubos. A gente ouve tanta coisa. Durante o dia nós ouvimos tanta coisa. Talvez hoje você vá ouvir algumas coisas que talvez você venha ter um tempo de angústia, disciplina e opróbrio, como Ezequias disse aí. Mas Isaías tem outra palavra dizendo: não temas o que você ouviu, mas avalie quem é que está falando e o que está falando. Avalie quem está falando e o que está falando. Né? Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Então, perceba que aquele que tem o poder sobre todas as coisas é maior. E se estão falando coisas contra o nosso Deus, quem é maior? A ciência? Quem é maior? O governo? Quem é maior? Os médicos? Quem é maior? Aqueles que se levantaram contra nós? Quem é maior? Nós precisamos fazer essa avaliação de quem está falando e o que está falando, para que assim podemos então tomar posse de fato dessas palavras. Não tema as palavras que você ouviu. São duras. Muitas vezes ouvimos coisas que nos chateiam tanto, que trazem realmente angústia à nossa alma. Mas não temas, se quem está falando e o que está falando não valem serem ouvidos, ou o Deus a quem nós servimos é muito maior do que aquele que está falando, do que aquele que está proferindo palavras que nos trazem angústia e sofrimento. Por isso, ainda que seja alguém tão estimado, tão amado, e às vezes podem decepcionar o nosso coração, mas em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor. E aquele que tem poder, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus vivo, como Ezequias diz, ele é o único que pode mudar as circunstâncias. Por isso, não dê ouvidos se quem está falando e o que está falando está contrário à palavra de Deus. Ouça a voz do Senhor. E o Senhor tem palavra de consolo, dizendo: não temas o que você está ouvindo. Você tem 2 ouvidos e você tem ouvido muita coisa. São mensagens na internet, no WhatsApp, são e-mails que você recebe, são telegramas que chegam até você, como o próprio Ezequias aqui também vai orar por uma carta que ele recebeu, uma carta que o incomoda muito. E no capítulo 19, versículo 14, então ele coloca essa carta diante do Senhor. Mas antes desta carta, ele está aqui pedindo: Isaías, interceda por nós. E é que eu quero fazer neste momento. Quero interceder pela sua vida, quero orar por você e pedir ao Senhor que esteja consolando o seu coração com palavras que você
possa ter ouvido e que a sua alma talvez esteja assim, angustiada, em opróbrio, né, passando por um momento difícil, porque você ouviu uma coisa que te incomodou muito. Mas o Deus que diz não temas é o mesmo Deus também que cuida de nós e diz também não temas. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e que o Senhor esteja fortalecendo e te dando um filtro nos seus ouvidos para cada palavra proferida a você. Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda por meio da intercessão, te pedimos o teu auxílio, o teu cuidado, o teu amor, a tua graça sobre as nossas vidas. São tantas as palavras que nós ouvimos, palavras contra a nossa fé, palavras contra o Senhor, palavras contra a igreja, palavras, ó Deus, contra aquilo que cremos na doutrina, contra a Bíblia. Ó Deus, quantos estão proferindo hoje, ó Deus, absurdos diante da palavra do Senhor. Pai amado, nos ajuda a não temer, ó Deus, as coisas que essas pessoas dizem. Ó Deus, ajuda-nos a estar sempre focado no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, diante de tudo aquilo que ouvimos, a ter este filtro de Jesus em nós também, a ouvirmos, mas não darmos atenção, a não acudirmos a tais palavras, mas crer somente. Crer naquele, ó Deus, que é poderoso para fazer grandes coisas, ó Pai, do que o que andam dizendo. É aquele que é poderoso para fazer aquilo que os homens não podem fazer. E assim, ó Deus, possamos estar descansados na Tua palavra, naquilo que o Senhor fala e não naquilo que os homens falam. E assim, ó Deus, possamos avaliar e meditar, ó Deus, em tudo o que estão dizendo. Se são pessoas realmente tementes ao Senhor, se o que estão dizendo, ó Deus, são blasfêmias contra o Senhor, isso não precisa ser temido. Ajuda-nos, ó Deus, a assim estarmos confiantes na Tua palavra e descansarmos em paz, sabendo, ó Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas e que o Senhor ouve. O Senhor ouve as blasfêmias que andam sendo ditas por aí e que nós não precisamos, ó Pai, ficar temerosos diante do que é dito. Pai, abençoa-nos e eu intercedo por aqueles que têm sofrido, que têm passado momentos, ó Deus, de angústia diante de palavras proferidas. Que o Senhor, ó Deus, dê descanso à alma angustiada e que assim a alma seja também, ó Pai, aliviada de toda a pressão por palavras malditas. Em nome de Cristo Jesus, que nós te pedimos, Pai, abençoe e consola o nosso coração nesse dia, diante dos desafios de tudo aquilo que vamos ouvir. E assim os nossos ouvidos estejam, ó Deus, atentos também à Tua palavra, muito mais do que as palavras ditas por homens que não sabem o que dizem. No nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe graciosamente e que o Senhor te ajude nesse dia a dar atenção àquilo que realmente importa. Deus te abençoe. Se Deus permitir, na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais uma palavra não temas.